Pessoal, esse primeiro exercício, ele dá um cosseno. Ele fala cosseno de x é igual a 3 sobre 13. O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que a relação de cosseno da angulação é o quê? No triângulo retângulo, é o cateto oposto, certo? Ou melhor, cateto adjacente, né? Sobre a hipotenusa, né? Então, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui, num triângulo retângulo, seria mais ou menos isso aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja um triângulo retângulo, né? Tá mais torto que tudo, mas vamos supor. E aqui a gente tem um ângulo reto. Se é cateto adjacente sobre hipotenusa, a gente entende que o 3 é o cateto adjacente. Adjacente a quem? Vamos pôr um ângulo aqui. Se esse ângulo está aqui, e o cateto é adjacente a ele, então adjacente a ele seria esse daqui, né? O oposto a ele seria isso daqui. Então adjacente a ele é esse daqui. Se o adjacente é o que está em cima, o 3 está em cima, então o 3 está aqui. A hipotenusa é quem está embaixo. Então quem é a hipotenusa? É o 13. Então a hipotenusa estaria aqui. E aí ele pede o seno de x. Quanto que é o seno de x? Para eu saber isso, basta eu saber que seno é igual ao quê? Cateto oposto sobre hipotenusa, né? Só você lembrar, o primeiro vem o seno e depois vem o cosseno. Então é có, cá, beleza? Primeiro seno e depois cosseno. Vai formar a palavra coca, só para vocês lembrarem. Então o que você faz agora? Se você quer o cateto oposto ao ângulo é esse aqui, ó, que está aqui. Eu vou colocar uma letra, vou chamar de x. Como que eu posso calcular esse ângulo? Através de teorema de Pitágoras, onde diz que 13 ao quadrado, que é teorema de Pitágoras, é igual a raiz da hipotenusa é igual a soma dos catetos, né? Então x ao quadrado. Então 13 ao quadrado eu sei que é 169, igual a 13 ao quadrado que eu sei que é 9, mais x ao quadrado. Passo o 9 para cá, vai ficar 169, né? 169 menos 9 igual a x ao quadrado, certo? 169 menos 9 dá 160, certo? 160, eu vou pôr aqui o x aqui, só vou passar para cá, mesma coisa, né? E aí eu posso dizer que raiz de x é igual a raiz de 160. Ainda assim, se eu quiser, eu posso fatorar esse 160, vai ficar 160 dividido por 2 dá 80, 80 dividido por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1, né? Isso fica 1, 2, então fica 2 elevado a 2, 1, 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2, né? Vezes 5. Para quê? Para eu conseguir cortar. Então, x é igual ao que? Esse 2 e esse 2 pode cortar com a raiz. Vai ficar 2 vezes 2 que dá 4. Raiz de 2 vezes 5 que dá 10. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Isso aqui é só a forma resumida. Bom, nesse ele pede a tangente. Então, ele quer a tangente de x. Como que a gente vai fazer essa relação? A gente sabe que tangente é igual a seno sobre cosseno, certo? E aí eu sei o valor de seno, porque seno vale quanto? Seno vale 4 raiz de 10 dividido por 13, né, que é o exercício anterior. Dividido, eu vou colocar nessa forma aqui, por cosseno. Cosseno é quem? 3 sobre 13, né? A gente sabe que o processo de divisão entre frações é o inverso à multiplicação. Então, 4 raiz de 10 sobre 13 vezes 3 sobre 3. Esse 13 pode cortar com esse 13, vai ficar 1. Então, vai ficar 4 raiz de 10 dividido por 3. É a resposta. Ele fala, eu quero a secante. Quanto que é a secante? A secante nada mais é do que o inverso do cosseno. Cosseno é cosseno sobre 1. A inverso é a secante, que é 1 sobre cosseno. Então, basta pegar o valor de cosseno, que é 3 sobre 13, né, e colocar 1 sobre 3 sobre 13, certo? O processo inverso da divisão é a multiplicação, então vai ficar 1 sobre 3 vezes 13, né? Isso vai dar 13 sobre 3. D, ele quer a cossecante. A cossecante, só a gente lembrar que é o inverso do seno. Então, é 1 sobre seno. E quem é seno? Seno é 4 raiz de 10 dividido por 13. Como a multiplicação é inversa da divisão, então vai ficar 1 sobre 4 raiz de 10 vezes 13. Isso vai dar 13 sobre 4 raiz de 10. Pode deixar assim, tá? Como não precisa da calculadora, não precisa aproximar. Ou se aproximar, não precisa ter a exata. E aí a gente põe um tracinho assim para dizer aproximado, tá? Na questão 2, ele quer que a gente construa o gráfico de y igual a 2 elevado a x, que é uma equação exponencial, no intervalo entre menos 2 e 2. Para isso, a gente pode determinar valores para x, começando por menos 2, né? Porque ele quer de menos 2 a 2, então a gente vai de menos 2 a 2 determinando valores. Quando x for menos 2, observa,
menos 2, como que é? Como que a gente resolve um expoente negativo? Nada mais é do que o inverso, né? Então é 2 elevado a 2. Isso vai dar 1 sobre 4. Então quando x for menos 2, o y vai valer 1 sobre 4, que é aproximadamente não, é 0,25. Quando x for menos 1, minuto, quando x for menos 1, né, vai ser o inverso, então vai ficar 1 sobre 2, né, positivo, então vai ficar 1 sobre 2, que é meio. Né? Quando x for 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Quando x for 1, vai ser 2. Quando x for 2, vai ser 4. Né? Vai de menos 2 a 2. Bom, agora eu vou pedir um pause para me construir o gráfico. Família, agora é só colocar os valores. Ó, quando x for menos 2, eu venho aqui, menos 2, né? Vai valer 1 sobre 4. Vamos pôr aqui mais ou menos 1 estando aqui, ó, 1, certo? Se o 1 está aqui, 0,25 está mais ou menos aqui, ó. Então vamos pôr 1 sobre 4 aqui. Então o x vai estar aqui, tá? Quando o x for menos 1, tá aqui, lembrando que menos 1 é maior do que menos 2, é o processo inverso, né? O y vai valer o quê? Vai valer meio. E meio é metade de 1, então tá mais ou menos aqui. Vou pôr 0,5, tá? Mesma coisa, meio e 0,5, mesma coisa, né? Quando o x, então eu vou pôr o ponto, esqueci de colocar o ponto. O ponto tá mais ou menos aqui, né? E aqui. Quando o x for 0, ele vai estar aqui em cima e o y vai ser 1. Então ele vai passar aqui em cima, ó, no 1, né? Quando o x for 1, então quando o x for 1 aqui, o y vai ser quanto? O y vai ser 2. 2 vai estar aqui mais ou menos, certo? Então vou pegar aqui e vou pôr 2 aqui, um ponto aqui. E quando o x for 2, né? O y vai ser 4. E o 4 vai estar aqui no topo, grandão. Então vou pôr aqui, tá? Então, essa equação ela tem esse caráter aqui, ó. É uma equação exponencial que vai de menos 2 até 2, perfeito? Bom, a 3 é uma equação, né? Uma equação para a gente achar o x, uma equação exponencial. Então, determine x. Vamos fazer rapidinho. Bom, eu sei que 8 é a mesma coisa que 2 elevado, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, é 2 elevado a 3, certo? Eu vou ter que colocar na mesma base para poder cortar. Isso elevado a x. E eu sei que 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Isso eu posso dizer que 2 posso passar por 3 multiplicando para fora, então vai ficar 3 elevado a 3x, né? 2 elevado a 3x. Isso igual a 2 elevado a 2. Agora, tá, a mesma base eu posso cortar e posso dizer que 3 elevado a x, ou melhor, 3x é igual a 2. 3x igual a 2. Então, isolo x, x é igual a 2 sobre 3. Perfeito? Mesma coisa aqui. Eu sei que 5 elevado a 2x e sei que 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2. Posso cortar 5 com 5, então 2 elevado a x igual a 2, x igual a 1. Né? Passo por dividindo vai dar 1. Bom, a mesma coisa aqui, né? 7 elevado a x menos 1, 7 elevado a x menos 1. Ah, o Wagner foi muito bom com vocês, hein? 49 é a mesma coisa que 7 elevado a 2. Esse aqui é facinho, né? Foi um ponto dado. X menos 1 igual a 2. Então, x é igual a 1, né? Ou melhor, x é igual a 3. Menos 1 vai passar para o outro lado, vai somar com 2, vai ficar x igual a 3. E aqui, 2 elevado a x, qualquer número para dar 1 tem que ser 0. Então, x é igual a 0. Por quê? Porque 2 elevado a 0 dá 1, né? Qualquer número elevado a 0 dá 1. 4, a gente precisa construir o gráfico da equação modular. Para a gente resolver a equação modular é muito fácil. Só saber que qualquer valor que esteja aqui, quando sair para fora do módulo, vai ficar positivo. E ele quer de menos 1 a 3. Então, a gente vai começar com menos 1. Quando o x aqui vale menos 1, vai ficar menos 1 com menos 1, que vai dar menos 2. Só que quando sai do módulo, fica 2, certo? Quando o x for 0, vai ficar 0 menos 1, né, que vai ficar menos 1. Quando sair do módulo, vai ficar 1 positivo. Quando o x for 1, vai ficar 1 menos 1, né, que vai dar 0. Quando o x for 2, vai ficar 2 menos 1, que vai dar 1, 1 positivo. Quando o x for 3, né, vai ficar 3 menos 1, que dá 2. Perfeito? Então, eu vou construir o gráfico agora. Bom, colocando os valores no gráfico, então vai ficar assim. Quando o x for menos 1, aqui menos 1, o y vai ser 2. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui mais ou menos o 2 aqui, né? Então, pontinho aqui. Quando o x for 0, o y vai ser 1. Então, eu vou pôr 1 mais ou menos aqui, então vai estar aqui, beleza? Quando o x for 1, aqui, o y vai ser 0.
Então, vou pôr um pontinho aqui. É aqui que vai rebater. Quando x for 2, o y vai ser 1. Então, o y vai ser 1 aqui. Quando x for 3, né, aqui, o y vai ser 2 de novo. Então, mais ou menos aqui, ó, essa mesma linha aqui. Então, essa equação ela vai ter esse seguinte caráter. Ela vai, vamos supor que isso aqui seja uma reta. Vamos pôr um pouquinho mais para cá. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Pá, vai refletir para cima, porque é uma equação modular e módulo, por ser uma medida, né, não assume valores negativos, só se for um buraco, né? Brincadeiras. Bom, nessa 5 ele quer o conjunto de solução de 2 elevado a x maior que 16. Para isso a gente coloca na mesma base, né? 16 é a mesma coisa que 2. Ó, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, né? Então a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4. Então dá 4, tá? Agora esse aqui eu posso colocar que x maior do que 4. Então o conjunto solução disso vai ser x pertence aos reais, né? Ou x pertence a 4, né? Mais infinito. Beleza? Porque qualquer valor é maior do que 4, tá? Esse aqui vai ser o conjunto de solução. Pessoal, eu esqueci de copiar a 6. Eu coloquei só y igual a x na base 3. Eu não sei agora qual que é a determinação dela. Então eu vou fazer a 7 e a 6 eu mando para vocês por papel se não tiver problema, tá bom? A 7 ela vai ficar assim, log de 2x menos 7 igual a 4. Eu resolvi um monte de equação logarítmica dessa, tá? Isso aqui nada mais é disso aqui, ó. 2x menos 7. Resolvo naturalmente. Tá aqui na base, né? Isso aqui nem lembro se aqui é divisão mesmo. Eu posso dizer que 2x, eu nem lembro agora se isso aqui é a base, se 2 é a base, ou se, eu não sei, ou se é só a divisão mesmo, mas eu vou considerar que seja divisão, eu acho que é divisão. Então isso daqui, para eu resolver, eu vou olhar direitinho, porque eu não sei se é a base ou se é a divisão. É divisão mesmo, eu olhei ali a divisão. Então isso aqui vai ficar assim, 2x menos 7, certo? Dividido por 2 igual a 4, né? Só que 4, como está na base aqui 10, isso aqui vai passar para o outro lado, a mesma coisa, né? Está na base, passa para o outro lado 10, ou melhor, primeiro, antes de mais nada, deixa eu passar esse 2 para o outro lado, né? Vou passar esse 2 multiplicando esse 4, vai ficar 4 vezes 2. Então vai ficar 2x menos 7 igual a 8, né? E agora sim, eu vou pôr o log aqui, eu vou só manter esse log também está aqui. Como não tem nada, é base 10, então vai ficar 2x menos 7 igual a 10 elevado a 8, tá? Isso aqui vai ficar 2x menos 7, 10 elevado a 8 é 1 seguido de 8 zero, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então isso aqui vai ficar 2x igual a isso daqui mais 7, que vai ficar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7. Então x é igual a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dividido por 2, tá? Que vai dar mais ou menos 5, né? 10 dividido por 2 dá 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3,5, né? 7 dividido por 2 dá 3,5. Resolver esse próximo exercício é complicado. A gente tem que entender o conceito de característica. O que é a característica? A característica é igual ao número de algarismo da parte inteira de n diminuindo de uma unidade. Diminuído de uma unidade. A gente vai entender o que é isso. O intuito aqui não é explicar característica mantícia, porque eu tenho que entender que vocês entenderam na aula. Mas eu vou resolver, mas para isso a gente tem que conhecer isso daqui. Simploriamente, o log de x, né, log de x é um logaritmo de base 10, né? Log de x é um logaritmo de base 10. E o logaritmo de base 10, ele sempre vai ser, isso aqui é chamado também de logaritmo decimal, né? Porque ele sempre vai ser um número, né, seguido de uma casa decimal. E esse primeiro número diminuído de uma unidade, né, ele vai ser a característica. E o resto vai ser a mantícia. Vamos fazer o exercício 8 para entender. Então, no exercício 8, né, o 8 aqui,
ele dá o log de 3, que ele fala que é aproximadamente, isso aqui é o símbolo de aproximado 0,47712, né? E o log de 2, que é aproximadamente 0,3010. E aí ele pede o log, a característica amantícia de log de 12, né? Não tem nada de 10. Bom, o que a gente precisa saber? A gente precisa transformar isso daqui nisso daqui, né? Para isso a gente tem que visualizar que log de 12 é a mesma coisa que log de 3 vezes o 4, certo? Porque 3 vezes 4 dá 12. E quando tem uma multiplicação, né, de números de logaritmo, eu posso dizer que isso daqui é a mesma coisa que log de 3 mais log de 4. Né? Isso aqui é a mesma coisa, porque quando eu for somar, eu vou voltar a multiplicar e vou voltar isso daqui. Tá? Então eu posso dizer que isso daqui é isso aqui. Bom, log de 3 eu já sei quanto que é, porque ele deu. Log de 3 é 0,477 não sei o que. Então eu vou por 0,47712, tá? Mais log de 4. Só que quanto que é log de 4? Log de 4 é a mesma coisa que log de 2 elevado a 2, certo? Posso dar um peteleco para esse 2 e ele vem para frente. Então vai ficar. Só vou colocar aqui para resolver o log de 2 e depois eu substituo. 2 vezes log de 2. E aí eu tenho esse log de 2 que eu tenho aqui, certo? Então isso daqui vai ficar 0,47712 mais 2 vezes log de 2, que dá 0,3010. Beleza? E aí agora é só resolver essa equação aqui. Para isso eu vou usar o auxílio da calculadora para ser mais rápido, mas dá para fazer tranquilamente na conta básica, só para ir mais rápido. Daria esse resultado aqui, né? Conta básica. E aí o que seria a característica? Eu falei que a característica é quando a gente subtrai, né? Quando a gente diminui um número do algarismo, porque a característica ela vai ser o quê? A característica ela vai ser a parte total, né? Então ela seria essa parte aqui. Então a gente vai contar quantos algarismos tem antes da vírgula, que é um só. Então a gente colocaria 1 e diminuiria 1. Então isso aqui daria 0. Então a gente tem 0 característica. Se a gente tivesse, por exemplo, 32,083, por exemplo, a gente tem 2 algarismos significativos. Se a gente tem 2 algarismos, ficaria 2 menos 1. E a característica seria 1. Só que como é 1, só aqui, então a característica dá 0. E a mantícia vai ser o restante. A mantícia vai ser 0,791. E perceba, respeita a fórmula original, tá bom?